E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Estava vendo agora há pouco um vídeo do padre Paulo Ricardo, falando sobre Lutero. Algumas frases do pai do protestantismo, Lutero. E veio de encontro também com aquilo que o irmão do canal Católicos na Batalha estava falando também, estava trazendo umas frases do pai do protestantismo, Lutero. O quanto ele era radical contra a fé católica. Dizendo que a mesma coisa que o padre Paulo dizia nesse vídeo, que o irmão lá também do canal Católicos na Batalha falou em um dos seus vídeos essa semana, que o Lutero achava melhor abrir uma casa de prostituição, um bar, um adultério, qualquer coisa terrível aí de pecado, melhor do que a Santa Missa. Acho que a Santa Missa seria pior. Você vê o radicalismo que esse pai do protestantismo, Lutero, chegou. E o padre falou essa mesma frase nesse vídeo que eu acabei de ver agora há pouco. E a gente vê a radicalidade que houve entre essas duas fés, entre a fé protestante e o catolicismo. Na antiguidade não houve muita briga armada, muita disputa, muita morte. Radicalismo, esse ódio muito fervoroso, a flor da pele. E não deve ser assim. Hoje em dia a gente não pode correr esse risco de ativar uma violência dessa. Tem que ser no argumento, no argumento que a gente pode convencer um protestante do seu erro, dos seus equívocos, mostrar os textos bíblicos. E eles pensam a mesma coisa. Como é que eu vou fazer para convencer um católico da idolatria? E nós católicos também pensamos do mesmo jeito. Como é que a gente vai fazer para convencer um protestante que ele está numa barca furada? Sem agressividade exagerada, Jamais partir para o campo da ofensa pessoal e jamais partir para o campo da violência física, Mas sim só nos argumentos bíblicos, nos textos bíblicos, mostrando na Sagrada Escritura. E um tempos atrás eu lembro que eu vi uma palestra, ou foi uma homilia, lá na Canção Nova. E ele dizia justamente isso, falando sobre o protestantismo, que a gente tem que fazer a nossa parte. A gente precisa, o católico que tem um pouco de discernimento, que tem um conhecimento, sabe, conhece que nas raízes do protestantismo tem uma pessoa como Lutero, uma pessoa desequilibrada, e tantos outros, pessoas como o rei Henrique VIII, como João Calvino, e vários outros fundadores do protestantismo. Então, para a gente mostrar isso para um protestante. Agora, partindo para o princípio bíblico, é aquilo que a gente vem falando sempre aqui nos nossos vídeos. Partindo para o princípio bíblico, a Bíblia que a gente tem hoje, a Sagrada Escritura que a gente tem lá hoje, lendo ela consciente, lendo ela conscientemente, sem olhar para a fé católica e sem olhar para o protestantismo, sem olhar para fé alguma, lendo a Sagrada Escritura, a gente vai encontrar uma linha religiosa, que eu costumo falar aqui nos meus vídeos. E nessa linha religiosa você vê a fé católica. Você vê a fé católica. Então essa linha que a gente precisa mostrar para o protestante. Para aquele protestante sincero, sincero, que busca Deus com toda a sinceridade. Se a gente conseguir mostrar para ele essa linha religiosa bíblica, e que essa linha religiosa bíblica é a fé católica, que a fé católica está lá dentro da Sagrada Escritura, está lá dentro com riquíssimos detalhes. E nós católicos sempre falamos que a fé católica está dentro da Sagrada Escritura e não está tudo. Por quê? Porque a igreja não se baseia só na Sagrada Escritura. Como os protestantes dizem que se baseia só na Sagrada Escritura. Mas a gente sabe que isso é uma mentira. Por exemplo, os adventistas se baseiam nos livros daquela mulher, da sua fundadora lá, cofundadora.
outros se baseiam em outros e outros livros, entendeu? Então quer dizer que eles também não vai só pela Sagrada Escritura. Isso é mentira deles, né? Porque eles lêem livros também de outras pessoas. Até, engraçado, um dia eu estava vendo o programa daquele né, pastor Silas Malafaia, e na mesa dele tinha a Bíblia e tinha vários livros enormes, bem grandão lá, e ele vendendo aqueles livros. E eu pensei, ué, mas ele não fala que é só a Escritura? Então, eles tiram a fé dele também de vários depoimentos de outros pastores, de outras pessoas, né? Então, aí eles dizem, não, só a Escritura. Isso é mentira. Ele não se baseia só na Sagrada Escritura, ele se baseia em vários livros, em várias interpretações. Isso aí é bem claro, né? Enfim, a gente tem que ser honesto conosco mesmo. Como eu dizia, né, esse padre na Canção Nova, que eu ouvi essa pregação, ele dizia, olha, a gente tem que se esforçar para fazer a nossa parte. A gente vai até um certo ponto fazendo a nossa parte. Mas a gente tem que rezar e pedir ao Espírito Santo e deixar que o Espírito Santo haja, faça parte dele. Muitas vezes nós católicos somos afobados, né? E queremos convencer, né, um protestante num único vídeo, numa única palavra que a gente quer converter, quase que a força. Né? Convencê-lo quase que a força. Mas a gente erra quando a gente faz isso, né? A gente precisa, como dizia esse padre, a gente precisa deixar o Espírito Santo agir. De que forma, né? Sendo mais honesto possível. Eu fiz um curso aqui na minha paróquia, e o tema desse curso era ser mais fiel possível, né, aos textos bíblicos. Ser mais fiel possível. Não distorcer, né? Não distorcer nem para um lado nem para o outro. Ser fiel. Ser o mais fiel possível. Quando a gente faz isso, a gente deixa, né? A gente deixa passar para outra pessoa uma verdade. Aquela pessoa não vai encontrar falsidade em você. Não vai encontrar falsidade em mim. Vai encontrar uma sinceridade. E daí suscita na pessoa, né, a sede de procurar na Sagrada Escritura. É tão bom quando a gente recebe um testemunho e diz, olha, você falou, eu consegui compreender. Várias pessoas falaram e eu não compreendi. Quando você falou, eu consegui compreender. Entendeu? Então quer dizer que a gente tem que falar com toda firmeza, a gente tem que falar com toda convicção de que isso está na Sagrada Escritura. Eu falo aqui nos meus vídeos, né, com toda convicção. Não é brabeza minha, não é arrogância minha. É que eu falo com toda convicção naquilo que eu acredito que está na Sagrada Escritura. Que o que está na Sagrada Escritura é a fé católica. Lendo com honestidade é a fé católica. Então eu falo com toda convicção. Eu não falo para ofender o protestante, entendeu? Para ofender quem quer que seja, mas para mostrar que aquilo que está ali naquela passagem, que aquela linha religiosa bíblica é uma linha religiosa, né, católica. A gente fala com convicção e deixa o Espírito Santo agir. Deixa o Espírito Santo agir. E dá testemunho da nossa própria vida. Né? Se eu pregar para uma pessoa, não seja um bebarrão, e a pessoa vira a esquina, me vê num bar bêbado, que pregação é essa minha? Né? Se eu prego para a pessoa, não levante falso testemunho, e a pessoa me vê levantando falso testemunho, que pregação é essa? Né? Se eu falo isso para um irmão católico, ou falo isso para um protestante, que diferença vai fazer se eu faço o contrário daquilo que eu estou pregando? Então quer dizer que o testemunho, né, também arrasta, né, o outro para a fé certa. Ter o testemunho católico, né? Quer dizer que o que eu falo aqui, eu tenho que ser honesto o máximo possível. Eu tenho que ser fiel o máximo possível aos textos bíblicos e na minha vida. Aí eu falo para você, não traia a sua esposa. Aí depois você me vê traindo a minha esposa. Como é que fica? Né? Quer dizer que eu falo para você, não minta, e você me pega mentindo. Né? Quer dizer que ser coerente com aquilo que a gente prega. Ser mais justo, mais próximo possível daquilo que a gente prega. E aí, tanto o irmão protestante, né, vai ver, e aí tanto o irmão católico vai ver a nossa pregação, vai ver o nosso testemunho, e fica aberto ali para o Espírito Santo, né, agir, para o Espírito Santo agir. Lembrando que a igreja não é minha, não é sua. Então, muitas vezes a gente encontra pessoas afobadas demais, querendo converter quase que obrigatoriamente, quase que ofendendo o outro,
sendo radical demais com o outro. E às vezes eu fico pensando assim, se eu for muito radical aqui com o irmão protestante, ou com o irmão católico também, pode ser, né? Se eu for muito radical com ele, a ponto de ofendê-lo, depois eu vou ter que pedir perdão para ele, vou ter que pedir desculpa. Por quê? Porque eu perdi a razão. Eu exagerei na dose. Entende, meus irmãos? Então, eu não posso exagerar na dose, porque depois sobra para mim. Né? Eu costumo dizer isso. Né? Que se sobrar para mim, aí eu que passei errado. Né? Eu quis passar uma verdade, mas eu acabei ofendendo o irmão. Né? Acabei ofendendo aquele irmão protestante. Eu lembro que uma vez eu estava num grupo aqui num grupo que um colega da catequese, né, me colocou num grupo, e nesse grupo tinha protestante, tinha esse irmão protestante. E um dia de manhã eu estava conversando comecei um pequeno debate ali, trocando textos, né, com um protestante. Ele me enviava um texto, me enviava um argumento, e eu respondia para ele. Estava ali tranquilo. Eu notei que ele estava ofendendo a nossa fé católica. Eu notei, eu percebi. Mas a gente não pode ser tão severo também, né? A gente tem que tirar a pessoa do fogo. Eu notei que ele estava querendo ofender a fé católica, de certo modo, né? Moderado, não estava exagerado. Só que aí tinha dois irmãos católicos também no grupo, que entrou quente nesse irmão protestante. E entrou, e botou quente no irmão protestante, e começou pá, e só era mensagem. Aí eu parei de escrever minhas mensagens, fiquei, e vi os três lá se debatendo, dois católicos e um protestante. E ficaram lá, aquela infinidade de mensagens. Um revidava, outro revidava, outro revidava. Então, nesse momento, você tem que silenciar. Nesse momento, você não converte ninguém. No meio de uma discussão daquela, você não transmite a sua fé para ninguém. Mesmo que você esteja certo com o seu argumento, o irmão protestante vai dizer, nossa, ele vai se fechar para a graça. Né? Ele vai se fechar ali e não vai conseguir, né? Mesmo que ele entenda que aquilo é verdade, mas ele vai ficar com raiva, com ódio, daquele jeito que o irmão católico falou. Pode ter certeza disso que eu estou te falando. Né? Aquele protestante, aquele irmão protestante daquela discussão, saiu dali pior do que entrou. Né? Porque foi tanto das palavras, dos argumentos, né, que é ofensivo, que ele saiu de lá. Aí lá no finalzinho da lista, a última mensagem que eu vi que ele colocou foi assim: seu colega já saiu fora da discussão, eu vi só isso, e depois saí do grupo. Não sei que fim que levou. Por quê? Porque virou uma baixaria, e não tem como ali eu colocar argumento no meio de uma coisa daquela, porque perdeu o controle. Entende, meus irmãos? Então quer dizer que muitas vezes a gente quer falar isso, quer falar a verdade para os nossos irmãos protestantes, e a gente perde a razão. Perde a razão. Ah, mas eu estou certo. Está certo, mas perdeu a razão. Naquela hora, aqueles dois irmãos católicos meus perderam a razão com aquele irmão protestante. Né? Perderam a razão, porque ficaram ofendendo um ao outro. Então não é dessa forma que a gente vai convencer, não é dessa forma que a gente vai convencer ninguém. Nem o protestante, nem o irmão católico que esteja, né, desviado da igreja. A gente não vai converter ninguém com ofensa, né, praticamente com uma ofensa. Exagerando nas palavras. A gente pode falar com toda a convicção, né, com uma certa brabeza, com uma certa firmeza, a gente pode falar. Mas existe um equilíbrio aí. Para outra pessoa não perceber que você está com raiva, que você quer impor. Né? Que nem eu vinha no começo do vídeo, falei essas frases que Lutero tinha, de ódio contra a igreja. Ele criou um ódio contra a igreja. Então, a gente pode correr o risco de deixar um protestante ainda mais com raiva da igreja, de ficar com ódio da igreja, por causa daquele católico sem caridade. Né? Quer dizer que o irmão protestante, às vezes, pode ficar até com raiva mais ainda da igreja por causa da minha radicalidade, por causa da minha falta de misericórdia. Se eu notar que o protestante quer conversar comigo, né, quer dialogar comigo, aí eu vou ser muito radical com ele, a ponto de levá-lo mais para longe ainda da verdade. Ele vai ficar assim, puxa vida, eu sei a verdade, mas Miguel falou com um jeito tão grosso comigo,
tão sem misericórdia comigo, que ficou pior a minha situação. Entende? Eu vejo isso aí. Eu vejo nós católicos, às vezes, falando palavras certas, mas numa medida muito desmedida, com o protestante e contra os católicos que estão também fora da igreja. Às vezes usam uma palavra, às vezes é certo o que quer dizer, mas usam uma palavra que aquela pessoa, ao invés de vir para a igreja, se afasta mais ainda. Como Lutero, a gente vê que ele tinha mais ódio ainda da igreja. E tem protestante que tem mais ódio ainda da igreja católica. Cada dia que passa, ele cria mais ódio ainda. Quando ele encontrar um católico que fale a verdade com toda convicção, mas que mostre misericórdia. Nós precisamos, nós católicos que pregam aqui, nós católicos que queremos passar a verdade, nós precisamos falar a verdade com misericórdia, para deixar o Espírito Santo agir. Entende, meus irmãos? Então a gente tem que pregar com misericórdia. O que é que a palavra de Deus diz? O que é que São Paulo diz? Se eu não tiver caridade, nada serve. Né? Quer dizer que, se eu não tiver caridade, nada serve. A minha pregação não vai servir para nada. Vai mostrar que eu quero quase que impor. Né? Quase que impor. E isso aí, pensa você no lugar de uma pessoa dessa. Às vezes eu tenho que me colocar no lugar de uma pessoa dessas. Pensa no lugar de uma pessoa que esteja desviada da igreja. Um católico que esteja desviado da igreja. E você chega para essa pessoa. Ah, você é safado, você é não sei o quê, porque você é vagabundo. E pá. Entendeu? Aí você ofende a pessoa, fica pior a situação. Né? Fica pior. Você chega para um irmão protestante. Ah, porque você é um herege, pá, eu vou fazer isso com você. E e ainda dá risada. Você agrava ainda, você leva aquela pessoa para uma situação pior. Você afasta ela mais ainda. Mesmo que ela esteja já conseguindo compreender a verdade, mas pela ignorância, pela falta de misericórdia, aquela pessoa se fecha. Então, é essa mensagem que eu quero passar, deixar nesse vídeo, para nós católicos que queremos e devemos, né, mostrar os textos e a interpretação correta, né, da Sagrada Escritura para nossos irmãos protestantes e também para os nossos irmãos católicos afastados. Ou a gente é verdadeiro, né, ou a gente mostra que a gente é verdadeiro, ou a gente está fazendo, né, um grande desserviço. Ou é melhor a gente fazer outra coisa da vida e não pregar para ninguém. Porque daí a gente está agravando a situação. Vai deixando aquela pessoa mais revoltada. E a gente quer transmitir a fé com um certo rigor e às vezes exagera na dose. Certo, meus irmãos? Então, essa mensagem, que nem o padre dizia lá na Canção Nova, a gente tem que aprender a deixar o Espírito Santo, né, agir. Tem que esperar o Espírito Santo agir. Muitas vezes a gente quer ser o dono absoluto da igreja. E dizer, olha, eu vou converter essa pessoa. Vou falar para essa pessoa e ela tem que se converter. Não é assim. Espera o Espírito Santo agir. Faz a tua parte. Né? Fala com convicção. Tenha misericórdia. Como diz a Sagrada Escritura. Né? Precisamos ter misericórdia. Precisamos ter caridade com aquela pessoa que ainda não compreende. Se você não é inscrito ainda nesse canal, se inscreva. Comente o que você achou dessa nossa partilha. Deixa aí o seu joinha para fortalecer esse canal. Muito obrigado e fique com Deus.